Olá, boa noite. A retomada da atividade econômica no estado traz expectativa para os negócios, mas ainda não significa o fim da crise nos setores do comércio e de serviços. Esse é um dos destaques do Jornal Minas, que está no ar. A reabertura do comércio em Belo Horizonte não lotou as ruas. Tanto lojistas como consumidores parecem mais cautelosos, até porque todos sabem que se houver aglomeração, o risco de fechar novamente é grande. E isso ninguém quer. A economia já perdeu muito. 30 mil estabelecimentos fechados e mais de 16 mil empregos foram perdidos. Isso somente no setor de comércio e serviços da capital mineira desde o início da pandemia. Os números são da Federação do Comércio. A reabertura hoje desses setores, após um longo período de fechamento, reacende a expectativa dos empresários. Mas somente a vacinação em massa vai garantir a sustentabilidade da economia, garantem os especialistas. Antônio é gerente deste restaurante que funciona há mais de 50 anos em Belo Horizonte. Hoje ele e a equipe começaram cedo para retomar o atendimento ao público. Desde o início da pandemia foram muitas adaptações. O cardápio tradicional foi substituído pelo QR Code e o álcool ganhou espaço em todas as mesas. O delivery entrou em cena. A expectativa é a melhor possível, entendeu? A gente tem grande esperança, né, de que realmente agora dure mais essa reabertura. Porque já fechamos, abrimos, fechamos, né? Isso pra gente é muito ruim. Quando começa a dar uma melhorada no movimento, aí vem o fechamento de novo. Tivemos uma queda no restaurante de mais de 60%. A retomada agora traz fôlego novo ao setor que acumula muitas perdas. Uma pesquisa nacional da Brasel, realizada com empresários mineiros, revela que 90% dos estabelecimentos apontaram problemas para pagar integralmente os seus funcionários. 76% tiveram dificuldades para pagar a folha já em março. Isso ocorreu segundo os donos de bares e restaurantes, porque desta vez eles não conseguiram se beneficiar daquela MP que permite suspensão de contratos ou mesmo a redução de jornada. 7 entre 10 tiveram de demitir funcionários já nos 3 primeiros meses deste ano. Hoje, a gente estima um impacto em torno de 15 milhões por dia no setor de bares e restaurantes em Belo Horizonte. É o que a gente está deixando de vender por conta das restrições. Sem receita fica muito difícil, principalmente de manter emprego. A gente viu que 90% do setor em Minas Gerais já não conseguiu pagar o salário agora no mês de abril. Esse número em janeiro foi de 5%, depois no mês seguinte ele foi 17%, passou a 50% e esse mês bateu em 90% aqui em Minas Gerais. Então a gente vê que esse fechamento ele está sendo muito pior porque a gente não tem a ajuda do governo federal como tinha no ano passado, e tampouco a prefeitura, o governo do estado também não está dando o apoio que deveria dar para o setor. No dia do anúncio da reabertura, líderes setoriais pediram mais tempo de operação e venda de bebidas alcoólicas à noite. Esse tipo de consumo representa mais de 50% do faturamento. 80% dos comerciantes dizem que irão recontratar se a reabertura avançar sem novas interrupções. Vamos obedecer, não vamos criar nenhum problema com esse protocolo, porque nós estamos começando o início agora de uma situação delicadíssima que o setor atravessa. 37%, pesquisa do Sindibares, da nossa categoria em Belo Horizonte, não pagou salário ainda de março, não recolheu fundo de garantia, temos mais de 20 mil desempregados na hotelaria e gastronomia. Uma situação jamais vista na história do setor. Roberto também torce pela manutenção dos serviços. Ele é diretor de uma rede de academias em BH. Em todas elas, os protocolos são rígidos. Placas dão orientação aos alunos. A medição de temperatura e o uso de máscara é obrigatório. Há rigor para o uso dos equipamentos. Ele também quer disciplina e fiscalização nas ruas. O mais importante, ao meu ver, é a conscientização das pessoas de que a pandemia existe, o problema existe, então nós temos que continuar nos cuidando com máscara, utilizando álcool em gel,
afastamento, né, evitar aglomerações. Eu acho que a conscientização da população é de extrema importância. A conscientização dos comerciantes de atender 100% as normas sanitárias também é muito importante. Para o comércio e os serviços, as portas abertas representam uma ideia de futuro promissor. Muitos empresários ainda sofrem com problemas de liquidez, ou seja, recursos para manter um negócio funcionando. O abre e fecha, para eles, gera incerteza sobre o investimento. Reabrir é um passo, mas será preciso uma combinação de fatores para que o dinheiro no caixa faça a máquina toda girar melhor. O empresário que se vê diante de uma incerteza, ele não tem previsibilidade para a continuidade do seu negócio, ele não consegue planejar bem a sua política de estoques, não consegue planejar bem o seu fluxo financeiro, a sua expectativa de demanda, ele não sabe se no próximo mês estará com as portas abertas ou fechadas, que tipo de postura, né, em termos de operação ele vai ter que adotar. A recuperação econômica ela só vai vir, ela só vai ser observada quando tivermos uma vacinação em massa de forma acelerada. E esse processo lento da vacinação também é um fator preocupante porque ele acaba inviabilizando a recuperação da economia. A partir deste sábado, o Mercado Central, no centro de Belo Horizonte, voltará a dispor mesas de bar na calçada da Avenida Augusto de Lima, entre as ruas Curitiba e Santa Catarina, a fim de diminuir a concentração de clientes no interior do estabelecimento. Serão 70 mesas ao todo, cada uma delas para até 4 pessoas, como mandam os protocolos sanitários da Prefeitura. Outro ramo que foi fortemente impactado pela pandemia foi o do turismo. Em Minas, somente no ano, o setor acumulou um prejuízo de mais de 20 bilhões de reais e fechou 57 mil postos de trabalho, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Poços de Caldas, no sul do estado, que vive basicamente da atividade, ainda registra pouco movimento de turistas na reabertura da cidade. O João Batista é de São Sebastião do Paraíso, mas trabalha em Poços de Caldas e, por isso, sempre que precisa, se hospeda em um hotel da cidade. Infelizmente, nós estamos passando por um período complicado que a gente tem que ter todos os cuidados, né? O hotel proporciona isso para a gente, desde a entrada, com álcool gel e tudo mais. E a gente também tem todos os nossos cuidados. Apesar de eu ficar muito pouco tempo no hotel, eu venho somente no final da tarde, quando eu estou trabalhando, mas procuro ter todos os cuidados que precisa até passar essa pandemia. Para garantir a segurança dos hóspedes, o setor hoteleiro precisou adotar uma série de cuidados. Desde o ano passado, todos os protocolos de segurança eles precisam ser seguidos, né? Eu costumo dizer para a minha equipe que agora o vírus, né, ele se mostrou um pouco mais agressivo, pegando um pouco mais as pessoas mais jovens. Então não é o momento para a gente achar que tem a vacina e está tudo bem. Pelo contrário, a gente tem que reforçar os protocolos de segurança, tanto nos meios privados quanto nos espaços públicos também. O objetivo é tentar recuperar os prejuízos que tiveram durante a onda roxa. A procura está muito baixa, né? Considerando também o fato dos pontos turísticos estarem fechados. Nós entendemos que quanto mais locais, sejam públicos ou privados, que tenham protocolos de segurança e que sejam passíveis de fiscalização, mais seguros estaremos, né? Por isso essa nossa reivindicação para que seja reaberto com urgência. A expectativa é que nos próximos dias a procura aumente, já que o número de reservas continua baixo. A melhor notícia, né, referente à reabertura do turismo é realmente a possibilidade da manutenção, né, de centenas de empresas que estavam à beira da falência e a própria manutenção de milhares de empregos que dependem do setor de turismo. Então eu diria que essa é a grande vitória, né, para o turismo de Poços de Caldas. E agora, né, nós estamos aguardando ansiosamente a abertura dos pontos turísticos para que as pessoas tenham interesse em vir visitar Poços de Caldas. A seguir, hoje é Dia da Terra. Autoridades mundiais estão reunidas em mais uma cúpula do clima. Mas o que isso tem a ver com cada um de nós é o que nós vamos saber no próximo bloco. Até lá! Ler poesia, como assimilar poesia. Com o corpo, literalmente. Com o corpo no sentido dos sentidos mesmo, entrar no texto
com o corpo aberto. Conversações Especial Autoras. Quinta, 8h30 da noite. Sábado, 6 da tarde. Hoje é o Dia da Terra. A data foi criada em 1970 por sugestão do Senado dos Estados Unidos para chamar a atenção da população e dos governantes para problemas ambientais. Mas 51 anos depois, a situação é muito mais alarmante. As mudanças climáticas já impactam a vida de milhares de pessoas. E apesar dos vários acordos internacionais, na prática, os governos pouco fizeram pela redução da emissão de gases que causam o efeito estufa ou pela preservação dos biomas. Mais um encontro internacional para discutir o assunto começou hoje e continua amanhã. É a Cúpula de Líderes sobre o Clima, organizada pelo governo dos Estados Unidos. Governantes de 40 países e outros convidados participam, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. Para falar sobre o assunto, recebemos Paulo Belônia, diretor-presidente da ONG Save Cerrado. Boa noite para você, Paulo. Obrigado por participar aqui conosco do Jornal Minas. Eu começo perguntando sobre mais uma reunião do clima, né? A gente escuta sempre falar dessas reuniões de líderes mundiais. A gente teve o Acordo de Paris 5 anos atrás. Na prática, o que a gente tem? Já temos avanços advindos desses acordos ou muita coisa ainda não avançou? Eu acho que a gente avançou muito pouco. Quando a gente percebe a estrutura econômica mundial paralisando e parando para discutir um tema de tal relevância, e os Estados Unidos assumindo mais uma vez essa liderança e colocando recurso financeiro nisso, percebe-se que a urgência é muito maior do que a gente consegue imaginar. Então, foi feito muito pouco, a gente avançou muito pouco ainda nessa agenda, e o tema é de uma urgência tão grande que o secretário-geral da ONU, esse ano, por 2 vezes, ele já citou a necessidade, colocando a década como uma década emblemática para a alteração desse comportamento da sociedade, das lideranças mundiais, e 2021 como o ano de emblemático para engajamento, não só dos governos, mas também de toda a sociedade. Certo, mostra que a urgência é grande, né, Paulo? Mas para a gente entender, né, sempre são estipuladas metas, né, meta para zerar a emissão de gás carbônico, né, de gases do efeito estufa, outras metas aí, mas na prática, o que a gente precisava mudar no dia a dia, na nossa economia, para a gente atingir todas essas metas? Eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque a gente acredita que essa mudança, né, o cenário que a gente vive hoje, não tem como ser alterado só com a iniciativa de governo e das políticas públicas internacionais e de cada liderança em seus países. A gente acredita que a sociedade tem que fazer parte disso, começa no nosso dia a dia, assim como você perguntou. Então a gente tem como implementar uma série de ações e atividades mais sustentáveis. Eu acho que, em cima inclusive da discussão que estava no bloco anterior, o impacto da economia, e o grande decisor desse processo todo é o consumidor. E a gente pode promover o capitalismo consciente, e o consumidor, eu acho que é o grande alavancador desse processo. A gente precisa entender como selecionar produtos e serviços de tal forma que a gente não consuma produtos e serviços de empresas que não efetivamente estão contribuindo para essa agenda. E que está conectado, inclusive, com o famoso ESG, né, que é o ambiental, social e governança, que as empresas, as grandes empresas já estão se adequando em relação a isso, mas a gente acredita que as pequenas e médias empresas vão ser provocadas a agir muito rapidamente
e adequar todas as suas estruturas internas e operacionais dentro desse contexto. Não adianta as empresas hoje visarem só lucro mais. Eu acho que nunca antes a gente teve tanta necessidade um dos outros como a gente está tendo agora. A pandemia nos mostrou isso e os cientistas demonstram claramente que as mudanças climáticas, o impacto das mudanças climáticas tende a ser infinitamente pior do que a gente está sofrendo nessa pandemia, infelizmente. Certo. Inclusive, a própria pandemia é muito ligada ao desmatamento, né? A existência de pandemias assim. Paulo, esse encontro que está acontecendo hoje foi proposto pelos Estados Unidos e várias lideranças já sinalizaram que estão dispostas a fazerem concessões, a participarem de acordos. A China falou isso, o Brasil também se posicionou. Tem alguma coisa diferente nesse encontro que pode deixar a gente mais otimista, que dessa vez alguma coisa pode de fato mudar? Eu acho que o mais importante nesse processo é o exemplo que o governo americano está dando quando assume metas que já eram ousadas quando o Obama assumiu esse compromisso. Infelizmente, os Estados Unidos perderam quatro anos, né, em função do negacionismo que foi colocado ali na última gestão, na gestão anterior, e o Biden vem agora assumir mais uma vez o protagonismo e assumir compromissos bastante ousados. A gente acredita que atrás desse movimento, naturalmente, vem o investimento, vem empresas, vem bancos internacionais, vem investidores, e a gente sabe que ser sustentável não é ser menos competitivo economicamente, muito antes pelo contrário. Ser sustentável é ser mais competitivo economicamente e promover simplesmente uma alternativa de economia mais limpa e negócio mais perene e com mais longevidade. Então, eu acho que o principal fator que traz um otimismo para a gente é essa liderança. E, em segundo, eu acho que é um consentimento e um entendimento de todas as lideranças e de lideranças que politicamente estavam vivendo conflitos recentemente, né? A Rússia estava discutindo na semana passada com Biden e entrando em choque sobre algumas questões políticas. Então, a gente percebe que todas essas lideranças, por mais que tenham uma série de antagonismo em relação a uma série de princípios ali de governo, eu acho que hoje o exemplo ficou claro que a urgência é tão grande que ninguém teve condição de levantar a mão e dizer que os cientistas estão errados dessa vez, né? O negacionismo não teve como vir para a mesa. Verdade, tá certo. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado a você. Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil divulgou hoje uma lista dos criminosos mais procurados do estado. Confira essa e outras notícias no Giro. A Secretaria de Segurança Pública lançou hoje uma lista dos 21 criminosos mais procurados de Minas. Cartazes serão espalhados com as fotos dos procurados em locais de grande circulação de pessoas ou que foram classificados como estratégicos pelas polícias. O objetivo é que a sociedade ajude a localizar os foragidos por meio de denúncias anônimas ao telefone 181. O cidadão também pode acessar um hot site disponibilizado para a campanha. O endereço é procurasse.segurança.mg.gov.br. No endereço eletrônico está a foto de cada um dos 21 procurados, com detalhes sobre os acusados. Uma força-tarefa cumpriu hoje 9 mandados de prisão em Governador Valadares, Santana do Paraíso e Ipatinga, na Operação Barô de Combate ao Crime Organizado. A operação, coordenada pela Polícia Federal, investiga a quadrilha há 1 ano e comprovou a ligação dos integrantes com o processamento de drogas. Se condenados, os envolvidos podem pegar até 15 anos de prisão. A MG30, a estrada que liga Belo Horizonte a Nova Lima, na região metropolitana, foi liberada hoje à tarde após um acidente ocorrido ainda de manhã, envolvendo um caminhão que tombou próximo ao bairro Vale dos Cristais. O motorista, de 24 anos, morreu no local. O ajudante dele, de 19, ficou ferido. O veículo de carga teria esbarrado na lateral de um ônibus antes de tombar. A Defesa Civil vistoriou o prédio atingido ontem por um caminhão desgovernado no bairro Buritis.
A fachada, que foi destruída, foi isolada, mas segundo os peritos, o prédio não está condenado. A prefeitura também concluiu hoje a limpeza da rua, tomada pelos escombros. No final da tarde de ontem, o caminhão desceu desgovernado pela rua e só parou quando atingiu a fachada do centro comercial. O motorista morreu. Uma mulher que estava próxima ficou ferida, mas sem gravidade. 5 semanas após a instalação da onda roxa em todas as regiões de Minas, a média móvel de casos confirmados de Covid no estado passou a indicar uma tendência sólida de queda nesta quinta-feira. Foram diagnosticados diariamente 6.509 pacientes ao longo dos últimos 7 dias, uma redução de 19% em relação a 2 semanas atrás. Nas últimas 24 horas foram confirmados 4.452 novos casos da doença e 392 mortes. O estado totaliza agora 1.302.628 casos confirmados de Covid e 31.386 mortes. Com essa queda na média móvel, em Minas, 6 regiões do estado deixam a onda roxa e evoluem para a onda vermelha do programa Minas Consciente. A partir de sábado, 13 das 14 macro-regiões de saúde do estado estarão na onda vermelha do plano de enfrentamento à Covid. As macro-regiões Centro, Centro-Sul, Leste, Leste do Sul, Oeste e Vale do Aço acabam de ser incluídas no plano de flexibilização das atividades. Somente a macro-região Nordeste, que está com 99% de ocupação de UTI exclusivo para Covid, permanecerá na onda roxa por mais uma semana, pelo menos. A decisão foi tomada nesta quinta-feira durante reunião do Comitê Extraordinário Covid-19, que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no estado. E desde o início da pandemia, são muitas as dúvidas sobre o uso e os modelos mais eficientes de máscaras. Depois de muita discussão científica, já temos algumas respostas importantes. A repórter Andresa Brito ouviu especialistas sobre o assunto. Traços no papel dão forma ao desenho. Bem ali ao lado ficam também alguns artigos científicos. É combinando arte e ciência que o médico e cartunista Lor deixa um recado importante. Nós ficamos preocupados com a situação de transmissão da doença muito mais fácil dentro dos ônibus, né? Então a gente resolveu fazer um kit. A ideia é, vamos fazer um kit para distribuir máscaras como uma forma de conscientização e como uma forma de ajudar também. O talento com a caneta é usado para fazer essas ilustrações que compõem os kits, formados por álcool em gel, sabonete e máscaras PFF2. A sigla PFF significa peça facial filtrante. E o número 2 está relacionado à porcentagem de proteção. Diversos grupos na internet têm incentivado a adoção dessa máscara como sendo a mais eficiente na proteção contra a Covid-19. Com os desenhos, fica muito mais fácil ensinar como garantir uma proteção mais efetiva. Primeiro, a gente não deve tocar na parte interna da máscara, né? Nunca contaminar a parte interna. Não deve usar nenhum produto nessa máscara. Não deve lavá-la com água e sabão, não deve usar álcool e não deve deixá-la no sol. A gente deve usar, ao chegar em casa, o folheto ensina como tirar a máscara, né, como colocar e como tirar a máscara. Depois você pendura ela na sombra, né, e você deixa ela por 3 dias. Projetos na Câmara e no Senado também pretendem ampliar o acesso dessas máscaras para a população. Pelas ruas, infelizmente, ainda é comum ver gente que sequer usa máscara, ou então usa de forma errada, sem cobrir a boca e o nariz. A maioria segue recorrendo às peças de pano, importantes aliadas desde o início da pandemia, quando o modelo cirúrgico estava em falta. Uma máscara de pano dupla face que possa vedar, né, de maneira significativa, ela é também importante. Por que nós estamos falando isso? Porque muitas pessoas talvez não vão ter acesso às máscaras equivalentes às N95. Então, eu repito, né, na ausência de uma máscara equivalente à N95, a FFP2, né, por exemplo, é uma delas,
É importante, sim, fazer o uso de máscaras de pano, dupla face. O uso de máscaras em ruas e espaços públicos de Belo Horizonte se tornou obrigatório no dia 22 de abril do ano passado. Mas só em julho foi sancionada a lei que prevê punição para quem descumprir a norma. A fiscalização realiza uma primeira abordagem e a multa no valor de R$ 100 só é aplicada se a pessoa insistir em não utilizar a máscara. Ao longo de um ano, foram aplicadas pouco mais de 300 multas e, desse total, apenas 3 foram pagas. Tão importante quanto estar de máscara é garantir que esse equipamento de proteção individual tenha boa filtragem e vedação. E, claro, ele não dispensa a necessidade de fazer o distanciamento social. Algumas pesquisas têm apontado que a combinação de 2 máscaras, a cirúrgica por baixo da de pano, poderia garantir um bloqueio de partículas superior a 90%. Mas, de acordo com essa pesquisadora, os resultados ainda não são conclusivos. Então, nesse contexto atual de pandemia, qual seria a melhor forma de se proteger? Se nós tivermos máscaras, máscaras mais eficientes, geralmente elas cobrem, inclusive, a parte de trás, elas vêm aqui pela parte de trás, e isso torna, de uma certa forma, ou garante um melhor bloqueio da região aqui. Pois é, as máscaras PFF2 custam em média aí de R$10 a R$15, tem até de R$3, quem puder deve investir. E no próximo bloco você acompanha as notícias do esporte e as consequências do fechamento das escolas, que vão muito além do conteúdo pedagógico. É um instante só. No Cinematógrafo dessa semana, a gente vai mostrar que mulher também faz filme de terror. Força e coragem, mulheres no cinema, só aqui no Cinematógrafo. Em época de pandemia e mantendo o distanciamento social, eu, Érica Vieira, converso com os nossos convidados em casa para levar até você informações sobre diversos assuntos da atualidade: economia, mercado de trabalho, empreendedorismo, saúde, educação e comportamento. Opinião Minas vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite. Eu te espero. Agora o futebol. Veja como foi a estreia do Atlético na Taça Libertadores, que desagradou a torcida. O Atlético estreou na fase de grupos da Libertadores com um empate contra o Deportivo Laguaira da Venezuela. O time mineiro saiu atrás do placar após o zagueiro Luiz Martins fazer uma jogada de craque. O Galo só conseguiu o gol de empate no segundo tempo, depois do chute de Guilherme Arana ser defendido pelo goleiro venezuelano e sobrar para Zaracho empurrar para as redes. Final do jogo, Atlético 1, Deportivo Laguaira também 1. Após a partida, a torcida atleticana pichou o muro da Arena MRV pedindo a saída de Cuca. A evasão escolar deverá quase triplicar e atingir 5 milhões de crianças no país. Os cálculos são do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, resultado da pandemia, que fechou as escolas por um período muito longo. A volta às aulas presenciais se impõe agora como um dos principais temas a serem discutidos por toda a sociedade. João, de 5 anos, não vê a hora de voltar para a escola e matar a saudade dos amigos e dos professores.
Camila, mãe do pequeno, acompanha o dia a dia das aulas remotas. A gente tem que tirar esse tempo para poder dedicar às aulas online, né? Elas são curtas, aprende pouco e não acho que vale a pena. Em Belo Horizonte, as escolas infantis poderão reabrir seguindo o protocolo sanitário que será publicado ainda esta semana pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, as instituições privadas estão preparadas para receber os estudantes. As escolas particulares, elas estão trabalhando na questão da organização de protocolos desde junho do ano passado. Nós fizemos uma parceria com a AMECI, que é a Associação Mineira de Epidemiologia e Controle de Infecções, onde nós tivemos toda a parte de assistência na área sanitária para a organização desses protocolos. Já os trabalhadores da rede pública questionam a preparação dos estabelecimentos e cobram a vacinação dos profissionais da educação. Não temos como garantir que as crianças vão usar máscara adequadamente por 4 horas, não temos como garantir que as crianças não farão contato umas com as outras, embora os especialistas digam que as crianças se contaminam menos e que transmitem menos o vírus, menos não é zero. E nessa taxa de contaminação que nós temos hoje, com o número de mortes que nós temos hoje, o menos é muito, se considerarmos que estamos colocando em risco a vida das crianças. Uma corrente de infectologistas acredita que as escolas não são risco para o avanço da pandemia. A escola é um ambiente passível de controle, muito diferente dos ambientes onde essas crianças estão neste momento, né? Principalmente quando você considera a vulnerabilidade socioeconômica da nossa população, as escolas ainda são um território mais seguro para essas crianças do que, muitas vezes, as próprias residências ou aqueles locais onde essas crianças circulam. Nesta primeira etapa do retorno, são contemplados mais de 70 mil alunos das EMEIs e escolas particulares infantis. O avanço para as fases 2, com crianças de 6 a 8 anos e 3, sendo os estudantes de 9 a 14 anos, vai depender do comportamento da pandemia em Belo Horizonte nas próximas semanas. As instituições de ensino de níveis médio e superior também vão ter que aguardar. A reabertura vai funcionar de forma gradual, facultativa e com ensino híbrido. As aulas remotas continuam para as famílias que não se sentirem seguras em levar as crianças para a escola. No Congresso Nacional tramita o projeto de lei que torna a educação de nível fundamental e médio como serviço essencial, que não deve ser interrompido, como no caso de pandemias. Depois de passar na Câmara, ele segue para o Senado. Mas a discussão pode extrapolar a esfera do Legislativo. É preciso um planejamento e investimento na estrutura das escolas, e aqui eu destaco, né, a educação pública, porque a gente sabe que o impacto da pandemia ele é mais significativo nas populações mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. Então, acho que é nosso dever, né, cuidar dessas crianças em situação de vulnerabilidade, e a escola é um espaço muito importante. Então, acho que a gente tem que colocar a educação como prioridade e pensar sobre este quando e o como. Mais de um ano longe da sala de aula e do convívio diário com professores e colegas. Os prejuízos para essas crianças podem ir além do conteúdo pedagógico. Pensar a escola como a garantia não só desse direito à educação, mas de vários direitos, é a mensagem que o Unicef quer passar. Se tínhamos, por exemplo, cerca de 1.200.000 crianças e adolescentes fora da escola antes da pandemia, é muito provável que esse número tenha então aumentado e que, se formos somar esses meninos e meninas que já estavam fora da escola com aqueles que, mesmo com acesso à escola durante a pandemia, estavam em potencial abandono, nós temos um número maior de 5 milhões. Questões relacionadas à nutrição, questões relacionadas à proteção dessas crianças e adolescentes estão hoje, de fato, soando como um alerta quando esses meninos e meninas estão cada vez mais suscetíveis a esses vários riscos, já que a escola não está conseguindo cumprir o seu papel social, na verdade. O Jornal Minas termina aqui. Continue acompanhando as nossas reportagens nas redes sociais. Fique agora com o programa Opinião Minas. Boa noite para você e até amanhã.